Não use a compulsão alimentar como desculpa. Desculpa pro seu fracasso, desculpa pro seu sobrepeso. Nem todo mundo que come demais tem compulsão alimentar. Nem todo mundo que come demais sofre com isso, tá? Muitas vezes é simplesmente um comportamento inadequado, a falta de capacidade, né? A incapacidade de fazer escolhas assertivas, uma falta de comprometimento com aquilo que a pessoa quer, com a saúde, com a estética, seja lá o que for, um comodismo, e essas pessoas ficam utilizando, e eu considero isso uma falta de respeito, tá? Eu considero isso realmente desrespeito. Ficam utilizando a compulsão alimentar como desculpa. E por que, professora, desrespeito? Porque compulsão alimentar é um problema sério. É um problema que muitas vezes precisa até mesmo de tratamento medicamentoso. É um processo neuroquímico que precisa de atenção, gera muito sofrimento. Precisa de acompanhamento. E você ficar banalizando, né, essa condição que gera sofrimento para tantas pessoas, para justificar a sua falta de compromisso, a sua falta de responsabilidade, a sua preguiça, a sua incapacidade de manter o foco, a sua falta de responsabilidade com a sua saúde, é um desrespeito, tá? E agora a gente vai entender. Professora, mas como é que eu sei aí se eu tenho ou não compulsão alimentar? Eu acho que eu tenho compulsão alimentar porque de vez em quando eu vou lá, não consigo me controlar, compro aquele bolo enorme, como, garro aquelas saquinhos de jujuba para assistir uma televisão, não consigo manter a dieta, não posso ver um brigadeiro passando na minha frente que eu vou lá e como, tem a festinha da criança, a minha dieta logo vai por água abaixo, mantenho a dieta direitinho durante a semana, mas no final de semana o marido pede a pizza ou a esposa pede a pizza e eu não consigo me controlar. Bom, gente, primeiro vamos entender que o processo de compulsão alimentar, quem realmente tem... vamos pensar numa pessoa que tenha compulsão por drogas ilícitas. É uma pessoa que já está viciada, ela tem compulsão. Ela não vai se controlar. Ela vai usar, ela vai em busca daquela droga. Uma pessoa compulsiva por bebida, ela não se controla, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, ela precisa ficar longe daquele ambiente que tem bebida. Ela não se controla durante a semana e vai beber muito somente se tiver uma festa. Ah, eu fui na festa e eu tive aquela compulsão por álcool. Não é assim que acontece. A mesma coisa pelo cigarro. Essa pessoa, ela não consegue se controlar, independente do ambiente onde ela esteja. Pessoas que têm compulsão por comida normalmente agem da mesma forma. Porque o açúcar, né, e não só do doce, a gente sabe que carboidrato vai liberar glicose, enfim. Essa relação de energia, de glicose no cérebro, de liberação de neurotransmissores vinda do consumo alimentar, ela é muito intensa para essas pessoas. Muitas vezes, inclusive, por um distúrbio neuroquímico, onde o processo, né, medicamentoso vai se fazer necessário. Algumas pessoas resolvem com terapia, outras precisam realmente usar medicamento, porque existe um distúrbio neuroquímico, onde essa relação, né, de bem-estar, satisfação, liberada pelo consumo da comida é muito intenso. Então essas pessoas, elas têm necessidade de comer. Elas precisam comer e elas comem em grande quantidade, elas comem o tempo todo. Elas não se controlam durante a semana e têm um rompante porque foram na festa de aniversário. Não, não é isso. Elas têm um descontrole, uma falta de capacidade de controlar o consumo alimentar. E elas comem muito. E, obviamente, esse comer muito e descontroladamente, ela pode até tentar se controlar num determinado momento, mas aquilo vai ficando mais forte do que ela, e pá, ela come mais. Aí ela se sente muito culpada, neuroquímica, muito desestabelecida, e ela vai comer mais, vai comer mais, vai comer mais. Essa falta de controle alimentar constante vai levar essa pessoa ao sobrepeso, rapidamente à obesidade, podendo sim chegar à obesidade mórbida. Ninguém quer morrer, queridos. Ninguém quer viver numa cama. Ninguém quer viver com o corpo adoecido. E quando a gente vê essas pessoas obesas, muitas vezes com obesidade mórbida, que não conseguem parar de comer, a vida está em risco já, mas elas não conseguem parar de se alimentar com o tipo de alimentos que elas já
consomem. Aquela pessoa está adoecida, ela está pondo a saúde dela em risco e ela não vai conseguir abrir mão sozinha daqueles alimentos. Por mais que o lado racional dela saiba que aquilo coopera ainda mais para o adoecimento, ela não consegue. Por quê? Porque ela tem uma compulsão por comida. O cérebro dela já está muito comprometido com essa relação. Então ela precisa daquilo. Ela precisa, fazendo uma comparação muito, grosseira, mas ela precisa daquilo como um drogado precisa das drogas ilícitas, como um viciado em álcool precisa do álcool. É aquela mesma necessidade que ela sente, tá? Isso, sim, compulsão alimentar. Não existe controle, ela não consegue sozinha. Muita gente, tá, que entra na dieta e daqui a pouco ela manda olha, porque eu tenho compulsão alimentar, porque eu não aguento. Meu marido compra aquele sorvete, olha, eu fiz dieta uma semana, depois eu tive um quadro de compulsão alimentar. Não, você não teve um quadro, né? Você, claro, a gente usa esse termo, mas a gente está banalizando. O que aconteceu foi, de repente, eu usei uma estratégia inadequada, eu tive uma demanda energética muito alta, né? Então eu fiquei pensando muito em comida e eu tive um descontrole alimentar. Eu prefiro, quando as pessoas, que buscam o meu trabalho, me relatam os seus casos, em alguns casos eu prefiro buscar trazer uma nova terminologia, tá? Olha, você teve um descontrole alimentar por conta das estratégias inadequadas que você estava usando. Olha, essa estratégia inadequada que você usa pode gerar um descontrole alimentar. Mas o quadro de compulsão alimentar, ele é muito mais complexo, tá? E muita gente tem esse descontrole alimentar também por falta de um padrão comportamental estabelecido, de falta de comprometimento. A pessoa começa a dieta, ela vai na festinha, não aguentei, tive uma compulsão alimentar. Não teve, você teve um descontrole. Por que é descontrole, queridos? Descontrole é a falta de habilidade em se controlar. Nós, socialmente, estamos o tempo todo nos controlando. Você bebe socialmente? Então, você controla o hábito da bebida. Você pode, de repente, você não é um alcoólatra, mas você vai numa festa, você vai numa balada e volta bêbado para casa. Você bebeu socialmente? Não. Você controlou a ingestão de álcool? Não, porque você tá bêbado, tá de ressaca. Mas você é alcoólatra? Não, porque você vai passar a semana sem beber. Mas diante da fartura de álcool, você teve um descontrole. Olha a diferença. Um alcoólatra, não. Ele vai beber sempre. Ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda. A neurofisiologia, a neuroquímica dele está completamente alterada. A fisiologia dele está completamente alterada. Tá? Então, ele já não tem mais controle. Então, se você vai numa festa, se você faz a dieta durante a semana, se você vai numa festa e come demais, se quando você sai com seu marido, você, ia comer, tinha a gramatura lá estabelecida, mas você enfiou o pé na jaca, se você mantém a dieta por um período e depois não se controla, ataca a geladeira, você está passando por momentos de descontrole. E esse descontrole, muitas vezes, desculpe o termo, é uma falta de vergonha. É uma questão comportamental. Você talvez não esteja tão comprometido com o seu resultado. Você vai numa festa de aniversário e não consegue se controlar frente àquela fartura. Você poderia ter tido a decisão, não, eu não vou comer porque eu ainda estou em dieta. O meu marido vai pedir pizza? Amor, eu não vou comer não. A gente vai no cinema, mas eu vou levar minha marmitinha. A gente vai na festinha do fulano, mas eu vou levar minha comida. Nós vamos viajar, mas eu vou manter a dieta porque o meu objetivo é tal. O meu foco é tal, eu quero chegar no resultado tal, eu tenho esse planejamento estabelecido. Olha, padrão comportamental. Mas eu cheguei lá, eu tava com uma fome e aquela fartura naquele hotel, professora, porque eu escuto isso. Olha, aquele café da manhã farto, eu tive um quadro de compulsão. Não, você não teve, você teve descontrole. Você não foi responsável com aquilo com que você estava comprometido. Avalie o seu comportamento. Por que é que você não se manteve responsável frente ao que você havia se comprometido? Frente à meta que você havia estabelecido? Frente
a programação que você deveria fazer. Você não foi responsável. Pensa comigo. Você vai numa festa domingo à noite. Ah, virou a festa, chegou em casa às 3 horas da manhã, mas todas as segundas você acorda às 5 da manhã para trabalhar. E você não é acostumado a sair aos domingos. Normalmente você vai se deitar às 10 horas e segunda-feira, às 5 horas da manhã, você acorda. Na madrugada de domingo para segunda, você chegou em casa às 3 da manhã. 5 horas da manhã você tem que levantar, com ou sem sono. Se você não acorda, você decide não acordar no seu horário para ir trabalhar, dependendo, né, se você realmente tem que chegar cedo no seu trabalho, você não foi responsável com o seu horário. Você não teve eu não consegui. Não. Você tem estratégias para conseguir. Você pode estar muito sonolento, estar com sono pesado. Você vai colocar 1, 2, 3 despertadores num som mais alto. Mas você vai despertar. E vai escolher ou não ir trabalhar naquele horário. Se você não vai, você faltou com a sua responsabilidade. Você não teve responsabilidade. Eu não estou julgando se está certo ou errado. Estou trazendo um exemplo. E você não foi, porque estava com muito sono, porque saiu à noite. Padrão comportamental. Uma outra pessoa vai chegar em casa 4 horas da manhã e 5 horas da manhã tá levantando para ir trabalhar. Padrão comportamental, tá? Não tá certo, não tá errado, mas é um padrão comportamental. É assim com muita gente que chega na festa, que sai, que chega no final de semana e não consegue se controlar porque o marido comprou algumas coisas, né, que não estão inclusas na dieta dela. E aí ela põe na culpa da compulsão, porque ela tem 2, 3, 4, 5 quilos a mais. Gente, compulsão alimentar não vai gerar 2, 3, 4 quilos a mais. Vai gerar muitos quilos a mais. Porque a pessoa ela fica constantemente num balanço energético positivo. Ela realmente não consegue se controlar. Então, não se engane e não use compulsão alimentar como desculpa. Por quê, professora? Porque é o que eu digo para as pessoas que me procuram na consultoria. Olha, você quer mudar? Eu vou te ajudar. Mas quanto mais você mascarar o problema, mais insucessos você vai ter. Porque para eu mudar a minha realidade, para eu encarar a minha falha, eu preciso descobrir onde esse problema está. Eu não posso ficar dando nomes para ele simplesmente para me confortar. Eu tenho compulsão alimentar? Vamos atuar. Vamos buscar toda a orientação e intervir nesse problema. Não é um problema comportamental, é falta de responsabilidade? Para de mascarar. Vamos mudar o comportamento. Porque senão você olha para um lado, dá nome ao problema, mas você tem um outro problema que você não resolve nunca. Tá? Então, assim, isso faz com que as pessoas percam tempo. Né? E a gente não quer perder tempo, a gente quer ter o nosso objetivo, conquistar o corpo que a gente quer no menor tempo possível. Esse é o meu objetivo com os meus clientes de consultoria, fazê-los chegar no objetivo no menor tempo possível para que eles possam vivenciar essa plenitude de ter o corpo que eles querem, pouco percentual, baixo percentual de gordura, muita massa muscular, enfim, toda essa plenitude que vem de uma forma física que eles desejam, tá bom? E aí? Fez sentido pra você esse vídeo? Conta pra mim. Agora, analisando essa fala, você tem compulsão alimentar ou você tem episódios de descontrole alimentar? Conta pra mim porque eu quero saber. E se fez sentido pra você, compartilha esse vídeo com alguém, bota lá no grupo da família, no grupo da academia, para que as pessoas comecem a refletir, né? Opa, peraí, qual é a minha real situação? Bom, espero que você tenha gostado, quero ver o seu comentário aqui. Beijo no coração e até o próximo vídeo.